vez, muito obrigada por estar conosco. É um presente ter o senhor aqui com a gente, com esse conhecimento amplo, maravilhoso, com essa didática que o senhor tem, que é espetacular para passar para a gente as informações. Obrigado. E vamos explorar aí todo esse conhecimento. Pessoal, façam perguntas. Fizeram pergunta já para mim, Fê? Acostumaram que você também tem pergunta secreta? Também fizeram já para mim antes aqui. Pergunta paga? É paga? Não, a gente fala que é o pessoal que fica com vergonha, daí eles mandam no WhatsApp. Tá perdoado. Estão perdoados. Então vamos mais essa noite pensar aí fora da caixola, né? Conversando hoje com o professor Daniel, essa pessoa maravilhosa, que tem muito conhecimento, como a Rê falou. Vamos explorar hoje aí sobre aurículo, né? Vamos falar um pouquinho, vamos falar também de medicina chinesa, acupuntura. Tá fazendo um barulhinho de fundo aí. Tá fazendo um barulhinho tem um barulhinho de fundo. Acho que tem. Ou tem dois aparelhos ligados com som aí. Aí parou. Não, parou? Parou. Tá ótimo. Parou. Não tá fazendo mais? Beleza. Não. Então, vamos explorar também outros assuntos. A gente sempre acaba falando de medicina chinesa, acupuntura, e a gente aborda outras coisas. O importante é a gente estar dentro desse tema, né, professor? Importante do Outubro Rosa, Sim. né? E Opa! vamos explorar um pouquinho aí o câncer de mama e os outros probleminhas oncológicos que a gente tem aí, tanto nos machos... Tá fazendo de novo o som. De novo? Voltou, Fê. Tem alguma coisa... É um barulho cíclico. Parou? Mas continua falando pra gente ver. Que quando você começa a falar, que vem. Acho que... E agora? Agora não. Parou. Tá bom. Foi? Perfeito. Então, perfeito. Então, bora lá. Vamos lá, então. Professor, vamos falar desse tema, então, aí, do Outubro Rosa. O que a gente pode falar aí sobre a aurículo e a acupuntura aí? Como ela pode auxiliar os pacientes que estão passando pelo tratamento oncológico e também como que a gente pode usá-las para prevenção também, na nossa vida e na vida dos animais, né? Sim, com certeza, em todos os animais, todos os seres vivos. Uma coisa que é muito importante, assim, nós temos acho que ele tá falhando para mim. A Fê tá dando... A Fê tá dando um delay. Auriculoterapia, o uso de a orelha com tratamento à base de, por exemplo, trigramaterapia. Podemos colocar também, por exemplo, laser, aplicar o laser na orelha. Podemos colocar cristais radiônicos na orelha. Tem várias técnicas. Podemos fazer cromoterapia, tudo em auriculoterapia. Inclusive, ó, livrinho aí, ó, de auriculoterapia está do meu lado. Esse é o humano. Tem da linha, né? Tem da linha veterinária também. Quer ver? O que eu mais gosto, que tem bastante coisa de auriculoterapia na veterinária, é esse aqui, que é do Uwe Pitterman, que é o cara que estudou com Paul Nougier, né, a auriculoterapia francesa, em humanos, e o que ele fez? Foi lá, aprendeu com ele e começou a fazer os mapas. Olha os mapas aqui de aurículo que ele fez. Bem legalzinho, bem bonitinho. Ele vende na internet esses mapas de aurículo, cada um desses é um meridiano da orelha, coração, pulmão, pericárdio. Então temos muita coisa de auriculoterapia para fazer em animais. E não dói, isso que é mais interessante. Se você fizer trigrama, cromo, laser, cristais radiônicos, tudo na orelha, não dói, não incomoda, não tem efeito colateral. Então é excelente para ajudar no tratamento, um coadjuvante do tratamento, né? Principalmente na parte de tentar amenizar também os efeitos, vamos dizer assim, colaterais que o câncer causa.
os mal-estares, vômito, diarreia, diminuição de apetite, toda essa parte comportamental, dor, tudo isso a gente consegue tratar com laser e com aurículo. E se vocês quiserem ver, ó que bonitinha, dá para tratar até gatinhos. Eles são sensíveis. Eles são sensíveis, né? À parte de quê? De dor. Sim. Então, olha que legal. Ela gosta de auriculoterapia, né, Miri? Eles não param, eles ficam me cercando aqui. Por isso que eu diminuí a luz aqui. Senão eles não deixam. Então, a gente tem muita coisa para fazer, né? De laser e auriculoterapia. E laser não é só laser em aurículo. Dá para fazer laser sistemicamente. A laser acupuntura. Inclusive, se tem dores em algumas regiões do corpo, laser terapia normal. Então é laser acupuntura, laser terapia, auriculoterapia, laser acupuntura auricular sistêmica. Então nós temos muita coisa para estar utilizando. Sim, e até o paciente oncológico, ele tem muito problema também para dormir, às vezes, né, professor? Insônia, ou agitação. Agitação, né? A gente fala daqueles terrores noturnos também, né? Sim. Então dá para a gente dar um belo de um auxílio também, né? Muito, tanto em humano quanto em animais, para dar um melhor bem-estar, melhor qualidade de vida, menos dor, menos desconforto. Fortalecer, né? E fazer comer melhor. Melhora muito. Já tem vários trabalhos comprovando que o sistema imunológico se beneficia e muito com o uso de auriculoterapia. Quer ver? Só até separei aqui, se vocês permitem, vou virar depois um pouquinho a câmera, só para vocês verem que tem trabalhos, deixa eu deixar aqui aberto, né? Comprovando que o laser funciona bastante. Então, vou virar rapidinho a câmera aqui para vocês verem. Olha lá. Né? Dr. Vett, laser terapia na veterinária. Se você for ver esse é um dos melhores livros que tem. Para mim é o melhor, até rabisquei ele, né? Eu sempre escrevo assim, olha lá. Melhor livro de laser terapia veterinária. Olha lá ele aqui, a capa dele. E ele tem a parte, inclusive, oncológica. É um livro bem feito. Depois tem mais um outro, que é o que o pessoal mais gosta de usar. Não sei por quê. Eu não gosto muito. Eu acho que tem muito erros de dosagem. Olha esse aqui, laser terapia em medicina veterinária. Então nós temos muitos livros. Vou voltar agora para lá. Então nós temos muitos livros que mostram, e fora trabalhos científicos. Fora de trabalho científico em oncologia, eu tenho aqui nesse no meu lugar onde estava o livro, aqui, né, no iPad, uns 200 trabalhos. Só o pessoal, de oncologia. O pessoal do trabalho científico, do livro, né, tem que entender que tem muita coisa acontecendo, tanto na humana como na veterinária, né? E hoje as terapias, né, integrativas, elas vêm com tudo aí para dar auxílio, tanto na oncologia como em outras doenças. A gente está focando esse mês no Outubro Rosa. Mas, assim, eu acho que vem dar o conforto, né, professor, tanto para o paciente e também para o tutor, né? Muitas vezes a gente acaba auxiliando esse tutor que está estressado, que está ansioso, que não está deixando de dormir também pelo que está acontecendo, ou muitas vezes também está passando pelo tratamento oncológico, né? Então, é comum, já tratei cachorro, né, que eu falei, olha, parece que tem um câncerzinho aí. Não é melhor consultar com um oncologista para ter certeza? Porque eu estava tratando o problema que ele falava que era dores, em geral, no animal mancando, claudicando, e dores de coluna. Mas eu falei, não, aí tem mais coisa, vai investigar. Foi atrás de um oncologista e descobriu, tinha um câncer do fígado. E ela também. A tutora tinha câncer do fígado e estava em tratamento. Sim. É muito comum, às vezes, acontecer junto. As pontes energéticas. É isso que eu ia comentar, professor, da sua experiência em relação a isso. A gente fala muito aqui, né? Até a medicina chinesa vem trazendo isso pra gente de uma forma maravilhosa, das relações das emoções com as doenças, né? Com as patologias somatizadas. Bastante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do que você vivencia em relação a exatamente isso. Eu ia fazer a pergunta, vocês já entraram. Sobre essas questões das relações dos tutores, porque a gente vem aqui, a gente até comentou numa outra live, a questão das culpas, né? Os tutores, eles vêm com muita culpa quando acontecem essas coisas, até nessa situação mesmo, de que é a mesma doença, aí eles percebem mesmo que existe uma questão energética importante, né? Sim. Qual que é a sua vivência aí, Pro? Traz pra gente essas situações, de que forma a gente pode melhorar esse ambiente, o que você percebe na melhora desse ambiente para a melhora desses animais? O mais
prático, né, e que dá o melhor resultado geralmente, é realmente tratar o tutor, né? O responsável do animal, que é o que se fala hoje, não fala mais tutor, não mudaram, né? Então, o responsável pelo animal, se a gente tratar ele, por reflexo, vai acabar tratando o animal também, nessa parte emocional, psíquica. O animal e lembrar disso, daqueles que são responsáveis pelo animal, tem um que verdadeiramente o animal elege como sendo o top, o número 1, the one. E esse the one é que para ele é um reflexo. Se está bem, ele está bem. Se o outro não está bem, ele também não está bem. Então é muito importante a gente trabalhar esse tutor, e aí tem várias maneiras de fazer isso, nessa parte psíquica e emocional. Existe só auriculoterapia, por exemplo, só para a parte comportamental. Existe auriculoterapia também para os efeitos colaterais do câncer e tudo mais, da quimioterapia, de outras coisas que você esteja fazendo. Ou para melhorar a digestão, melhorar o metabolismo. Mas para o comportamento tem muita coisa já sendo feita, inclusive na parte de trigramaterapia. O pessoal tem feito que tem dado resultado assim muito bom. A Iloneide deve estar assistindo aí. Eu chamei ela aqui, a Iloneide deve ter assistido. A gente fez uma live com ela falando sobre isso. É demais. Isso. Essa parte comportamental muito forte, funciona muito bem. E não tem efeito colateral, isso que é ótimo. Sim, e dá para tratar os dois, né, professor? Tanto o tutor os dois, como o animal, né, junto, né? É só colocar ali os símbolozinhos, utilizar e tentar mudar esse ciclo, né? E uma coisa bem legal, professor, que o pessoal muito pergunta, apetite. A gente também consegue estimular o apetite, não consegue? Bastante. Também? A gente consegue tanto por auriculoterapia, né, melhorar o apetite, porque nós temos aqui dentro da orelha órgãos que estão aí ligados. Fígado, estômago, baço pâncreas, que geralmente tem a ver com essa parte de apetite. E fora isso, tem pontos específicos também, né? Pontos específicos para abrir apetite. Então tem o ponto 1, 2, 3, 4, 5 em humanos de apetite, que estão localizados nas bordas aí da orelha, embaixo da orelha, perto do canto da orelha. Então tem várias partes do corpo da orelha que tem pontos de apetite especificamente. E se quiser completar, fazer laser terapia nos pontos de acupuntura. Aí você vai melhorar mais ainda. Você sabendo o diagnóstico daquele tutor, ou responsável pelo animal, e o animal também, você pode falar, bom, esse animal precisa dos pontos, né, de baço pâncreas, de estômago, de fígado. Então eu vou nesses pontos, vou palpar, se estiverem sensíveis, então mais ainda está me dizendo que eu vou precisar usar esses pontos, aplico o laser lá e de imediato já acontece o resultado. É questão de 1 a 3 minutos. É perfeito. Bom, professor, e a gente sempre fala aqui também, né, Fê, que a gente não abandona o tratamento convencional, muitas vezes a quimioterapia de campo é importante, mas aí o senhor vem falar, professor, de que a gente consegue fazer na aurículo o tratamento da questão dos efeitos colaterais da quimio, é bem bacana. Sim. Isso, tem um sucesso bem legal? Tem bastante. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm como efeito colateral, uma delas mais, náusea, vômito, dor de cabeça, né, perda de apetite. Então, isso tudo você consegue, dor no corpo, né, e pode ter outros efeitos ainda mais graves. Sim. Pode ter diarreia, pode ter problema hepático, né, renal. Então, nesses casos, a gente vai auxiliando cada paciente naquilo que ele precisa. E uma das coisas que nos ajuda muito a saber o que realmente precisa, que às vezes parece que você fala assim, não, eu acho que o rim tem que tratar, porque o rim tem isso aqui. Aí você vai procurar o ponto do rim, com o aparelho localizador auricular, e lá não está avisando nada que tem problema. Você fala, não, então não é o rim. Vamos investigar melhor isso. Aí você vai ver, é o ponto do estômago que está ruim. E aí você fala, tá vendo? É o estômago, é ele que tem que estimular. Isso que é legal da auriculoterapia, porque ele tem os pontos reativos. E esses pontos reativos vão dizer para você onde que está o problema naquele paciente. E que você vai ter que usar esses pontos para tratar. Que bacana. A auriculoterapia é apaixonante, porque tanto se você for manual ou for com o aparelhinho, ele deda onde está o problema. Deda. Né? Tendo, ou assim, é aquilo que a gente fala, não é que às vezes está tendo problema ali, né, professora? Às vezes a gente está prevenindo alguma coisa que está ali para acontecer, né? Porque a visão nossa da aurícula, da medicina chinesa, sai do convencional. Às vezes a gente está mais prevenindo alguma coisa que vai acontecer, né? Ou às vezes é o que eu sempre falo. Muito. Às vezes a gente fala assim,
tô colocando aqui o pontinho do rim. A pessoa fala, mas meu problema é na cabeça. O que eles estão mexendo lá nesse tal ponto, né? Aí eu sempre explico. Não vá pelo nome do meridiano, do ponto que às vezes a gente está falando, que a gente costuma falar mesmo, né? Eu pelo menos, eu gosto de falar para a pessoa saber o que eu estou fazendo. Eu gosto de conversar, né? Falo um pouco. É importante. Mas é legal a gente falar isso, né? Porque, que nem a própria orelha. Fala um pouquinho, professora, assim, que eu faço aquele contextozinho do feto de cabecinha para baixo, né? Dos micromeridianos. Fala um pouquinho para o pessoal. Como é que essa orelha a imagem que você falou, tá aí, ó. Você pediu, tá aí. Aí, a imagem. Essa aí. Essa imagem é linda. Então, essa imagem é como começou a pensar. Então, o lóbulo da orelha aqui embaixo é a cabeça, né? Essa cabeça aqui é o lóbulo. A coluna é toda essa volta aqui da orelha. A coluna. Então, o pessoal começou a mapear isso. E, de verdade, a primeira escola que existiu de verdade de auriculoterapia, tem que parar de falar que ela é chinesa. Mentira. Ela é, primeiro de tudo, francesa. Os chineses tinham um ponto ou outro que eles tinham descoberto no pavilhão auricular, que seria para algumas coisas, mas não tinha um mapeamento, não tinha nada disso. Depois do Pono Jie, o chinês falou, opa, então vamos fazer as nossas agora. Vamos fazer a nossa cartografia de auriculoterapia chinesa. E aí foram indo vários. Teve a cartoterapia, inclusive, brasileira. Eloneide, se tiver por aí, né, Eloneide? Tem que ver aí, tem que mostrar o livrinho dela. Ela tem todos os pontos de acupuntura mapeados na orelha. Na orelha. Na orelha. Todos os 361 pontos que tem no corpo, dos meridianos principais, também estão na orelha. Isso é muito importante o pessoal saber, porque a gente fala muito dos órgãos onde eles estão ali, né, locais, e a gente vai colocando esses pontinhos, e uma dúvida que sempre surge, professor, aí colocaram o pontinho, o esparadrapozinho com a semente, com o cristal, caiu. E aí, eu faço o quê? Fala um pouquinho, professor, quando esse bendito pontinho cai. Na verdade, o problema é esse, né, que muitas vezes cai mesmo. Mas em animais, por exemplo, a gente tem feito um recurso que a mulherada, né, o Tubo Rosa agora, então vamos agradecer as mulheres. Sabe por quê? Eu dando aula de curso para lá e para cá de auriculoterapia, canina, felina, principalmente canina, né? E que lógico, a gente faz em humano, que todo mundo quer testar em si mesmo, né? Não faz em mim também, que também quero ver. Aí depois vai para o cachorro. O que acontecia? Eu pegava esse esparadrapinho, que era um quadradinho de mais ou menos, acho que é meio centímetro por meio centímetro, né? Que você coloca lá o cristal radiônico na orelha. E quando eu punha com o esparadrapo melhor, que micropor praticamente não gruda. Eu pegava um esparadrapo bom, da marca Kremer, já fazendo propaganda aqui, né? Não recebo nada deles, mas é o que eu uso, de cor da pele, para ficar meio escondidinho, ficar parecendo aquele brancão. E quando eu colocava, durava no cachorro algumas horas só. Era muito pouco. Aí uma aluna minha falou, professora, eu posso te falar uma coisa? Você não é homossexual, não usa essas coisas de piercing, nada, e você não é mulher. Então você acha que não deve entender nada disso. Tem uma cola especial que as mulheres usam, que é para colar o quê? Cílios. Cílios postiços. Essa cola é fantástica. Não, se pode passar no olho, não dá alergia. Então o animal não vai reagir. Então você pega aquele quadradinho pequenininho, né, do esparadrapo, e nos cantinhos de cima e de baixo, em diagonal, você passa um pouquinho de cola. E aí põe na orelha do animal, prende, segura, põe a orelha na posição normal, conta aí uns 10 segundinhos e solta. Não solta mais. Já tive cachorro que eu coloquei, falei para a pessoa voltar daí uma semana, quando fosse voltar na semana seguinte, um dia antes, tirar todos, para tirar aquele estímulo que estava acontecendo lá, para eu poder avaliar tudo de novo e aí fazer novamente. O que acontecia? Às vezes as pessoas esqueciam. E estava lá. Esquecia que estava lá. 2, 3 semanas depois, o cachorro aparece. Tipo, eu coloquei 10, tinha uns 4 ou 5 ainda. 2 semanas depois. É muita coisa. Olha que estratégia boa, né? Pode usar. Eu tenho 3 tubinhos agora, não deixo faltar nunca. Maravilha. Dica de ouro. Só que eu era meio idiotinha, né? Como eu não sabia nada também, né? Eu estava em Curitiba e eu queria comprar. Eu fui no shopping. Aí comprei na pior loja, mais cara. Qual que é? Que tem no Shopping Eldorado, inclusive. Quem que é? Quem lembra? A loja de coisas para mulheres, maquiagem, produtos de beleza. É uma que é própria. Não lembro. Esqueci qual era o nome. Tem no Shopping Eldorado aqui em São Paulo e tem nesse shopping em Curitiba. Aí depois, quando eu falei pra minha esposa que eu comprei, ela falou, mas você comprou um lugar mais caro.
Na farmácia tem igualzinho. E tem, na drogaria tem. Mais barato ainda. Mais barato. É bem isso mesmo. E ele... Oi, Rê. Posso falar, Rê? Pode. Não, só puxando aqui, na verdade eu vou começar de trás para frente, que chegaram 4 perguntas para mim essa semana, e aí a última falava exatamente sobre o que a gente está falando dos sentimentos que eu tinha abordado, né? Então, ela fala que a Kátia fala, gosto muito de animais, mas já tive 2 labradoras que morreram de câncer de mama. Como eu posso fazer para os meus animais não adoecerem? Porque agora ela não quer mais ter cães. Por medo que tem novamente. Então, isso fica, esse trauma. Mas o que você pode fazer é que a gente falou agora há pouco, né? A Fernanda acho que falou, né, disso, de preventivo. A auriculoterapia, se você fizer uma avaliação periódica, tipo cada 3 meses auricular, você vai conseguir detectar os problemas antes mesmo de eles se tornarem alguma coisa física. Porque a gente consegue detectar o que a gente chama de nível energético. Em seguida, se você não fizer nada, o nível energético vai acabar virando nível fisiológico, da mudança fisiológica do funcionamento do organismo. E se aí você ainda continuar não fazendo nada, é que vai virar físico. Então, para virar físico, primeiro tem que passar em 3 etapas. Então, se você passar o aurícula e falar, está pitando, trata, porque alguma coisa tem aí. E já olha o que é, e vai investigar, fazer exame. Exame de quê? Bioquímica, exame de funcionamento dos órgãos, das vísceras, para saber se está tudo ok. As dosagens hormonais. Aí fez os exames? Fez. Não, ainda não tem nada. Vamos continuar fazendo tratamento. Vamos embora. Passado um tempo, às vezes 6 meses, 9 meses, 1 ano, o pessoal fala assim, olha, está aumentando os sinais ali agora, está ficando mais forte. Então faz de novo o exame, agora deu uma pequena alteração. Mas ainda é só na parte bioquímica. Não tem ainda nenhuma lesão física. Fizeram ultrassom, está tudo em ordem. Então vai continuando a avaliar. Né? Aí você tem essa chance de não deixar chegar a ter o quadro já avançado para você fazer alguma coisa. E também claro que a gente tem uma informação, né, energética que a gente tem que também trabalhar, porque não adianta a gente tratar no preventivo animal e o energético está lá martelando, né? Então, de uma certa forma, também a família tem que se tratar, né, doutor? Que é aquilo que a gente fala sempre, né? Todo mundo. A pessoa, que é tutora ou responsável pelo animal, ou ainda o animal. Ambos, seria ideal. Sair fora do padrão, quebrar o ciclo, né? Total. Porque é um ciclo, tem uma informação acontecendo, né? Inclusive, a Jo também deixou, não tinha, uma chegou depois da outra. Ela falou, eu tive câncer de mama, meus animais correm o risco de ter também, como eu posso fazer? Então já respondeu a pergunta das duas, né, na mesma... Energeticamente, sim, né? Mas não quer dizer que vai ter. É muito comum, igual ela fala também, eu tive câncer de mama, minha filha vai ter? Não dá para saber. Não tem isso, né, de acertar que vai acontecer. Primeiro que pode ter fator genético, pode. Outras vezes pode ser problema dela, que ela desenvolveu durante a vida dela, pelos problemas emocionais que ela teve, pelos hábitos de vida que ela teve, principalmente também hábitos alimentares. E isso pode ter mudado a genética dela. Não quer dizer que ela vai ter, e as filhas então vai ter, ou o cachorro vai ter. Não. E cuidado com isso. Muitas vezes a pessoa fica pensando também que é culpa. Né? Eu tive câncer de mama. Passado um tempo, meu cachorro teve. Quem disse que os dois não iam ter em algum momento mesmo? Né? Se tivesse tido o cachorro primeiro, depois ela, então a culpa agora é do cachorro? Não. Não tem culpa nessa história. A gente tem que parar com um pouco desse negócio de culpa. Não tem culpa. O que está acontecendo? Isso. Vamos resolver. Qual a melhor maneira de resolver? Temos essa forma, essa outra, e vamos aplicar. Aí as terapias integrativas. Sim, para isso. Estamos aqui pensando fora da caixola, ajudando vocês, trazendo essa informação. Mas é a mesma coisa, professor, pegando o gancho da castração, né? Porque todo mundo, vamos castrar o cachorro que ele não vai ter câncer. Opa, aí lá na frente tem. E aí? Né? Então, é mais uma culpa que às vezes a pessoa leva nas costas. Será que eu fiz precocemente? Será que eu deixei para fazer muito tarde? Então, a gente tem que parar com isso também, né? E entender, eu sempre falo, né?
o que é a doença, que nem o senhor acabou de falar. Eu gosto de falar que a gente é que nem um abacate, né? Tem a casca, tem a carninha e tem o caroço. Atravessou a casca, foi para a carninha, vai chegar no caroço e vai causar a doença. Então, mais uma vez, batendo na tecla da prevenção, né? Sim. Eu costumo dizer assim, aí eu arrei aqui, que a gente deveria sair da barriga da mãe com a psicóloga e com a acupunturista. E um advogado. Também. Porque é complicado. Que você encontra de problemas por aí, né? Que você vai ver de repente, né? Verdade. Ai, foi ótima essa contribuição, Fê. Agora temos 3. Agora temos 3. É o programa do xingo. Essa vai pegar, professor. É verdade. Ô, Rei, Vai. Já pegou. E qual a próxima pergunta? Ó, a mamãe falou qual é a loja, doutor. Mac. A Mac. A Mac? Não é essa, não. Não é? De produtos de beleza, maquiagem, joias, coisas. Cara, se você desce do Shopping Dourado, aqui em São Paulo, tem um escadão de rolante. A escada rolante termina nessa loja que é enorme. É famosíssima. Não lembro agora o nome. Mas é. E tem, lógico, não precisa nada disso. Vai numa Drogazil da vida ali, tá lá escondidinho. Junto com esmalte e outras coisas. Ou na lojinha de R$1 Eu não mesmo. entendo nada. Eu sou meio relaxada com a beleza. Mas tá bom. Então. Acho que é a Sephora, não é a Sephora? Isso, perfeito, é isso mesmo. Sephora. Caríssima. Lá, Caríssima. Caríssimo. Por isso que eu tomei, né? Fui pra Curitiba, não sabia. Eu quero comprar, que amanhã eu vou usar na prática. Era sábado para domingo à noite. Domingo eu ia fazer a prática com o cachorro. Eu falei, então eu já vou levar a cola boa, que ela me avisou. Vou ver se eu acho. E achei nessa loja, que ela falou, vai na loja que tem cola para supercílio. Eu não sabia que tinha farmácia isso. Depois que eu cheguei em São Paulo, que eu fui ver. Foi bem utilizado. Lá eu paguei o preço de 2,5 aqui. Tá vendo? Mais. Professor. Foi 2,5, graças a Deus, né? Deixa eu aproveitar, tem uma perguntinha também aqui, ó, das envergonhadas. A Amanda está perguntando, professor, se os cachorrinhos sentem dor quando a gente coloca, querem tirar aurículo, ficam com Não, nada. Eu acho que o pessoal nada. tem muito isso por causa do grão de mostarda, que antigamente tinha que ficar apertando. Né? O cristal catiônico não precisa ficar apertando. O cristal catiônico que você colocou, ele está fazendo efeito por 3 a 5 dias. Isso. Né? Os trigramas também. E não precisa nem apertar, né? Trigrama é um papelzinho. É só os paradrapozinhos, mais nada. Então não precisa apertar, não precisa nada. Só precisa apertar no primeiro momento que você está colocando, que você quer que ele fique aderido e fique fazendo efeito por pelo menos 3 a 5 dias. Sim. Se ficar uma semana, melhor ainda. Mas é indolor, sem nada. Agulha, né? Sem dor nenhuma. Oi? Gato deixa fazer, cachorro deixa fazer. Quando eu fiz a acupuntura em mim, no comecinho, era um esparadrapo com agulha, né? Aquela uma taxinha, né? É como se fosse uma taxinha, né? Ela fazia um caracolzinho desenhado assim, ia entrando e no meinho tinha um pontinho que saía. Essa doía. Chamava tipo taxinha. Essa doía. Tinha de ouro, tinha de prata, né? Então, tinha de 1 milímetro de profundidade que ela entrava, tinha de 2 milímetros. Era coisa de tortura, vamos dizer assim, nazista. Eu não gosto nada que doa, nada que doa. Professor, uma perguntinha aqui. Quer falar sua, Fê? Pode falar. Não, eu ia fazer uma outra, faz essa primeira pergunta, daí eu entro depois. Pergunta. Eu só fazer uma quebrinha, rapidamente, ó, uma quebrinha. Só para vocês verem. Tem gente que pergunta, mas em oncologia, realmente tem trabalho que mostra isso, livros? Tem, ó. Esse aqui é humano, ó, o livro. Né? Tem, sim. É o TI na oncologia. Ele é uma amiga minha, né? Que inclusive pediu para escrever um capítulo da área veterinária. Ela quer que eu escreva um dos capítulos, como que é na veterinária essa parte de uso de auriculoterapia na oncologia. Perfeito. Olha que bacana. E sabe o que é legal pegar esse gancho, professor? Eu gosto sempre de colocar aqui, tem colega também assistindo, tem tutor, proprietário, né? Tantos nomes que se dão para agora, mas é legal porque assim, o colega tem que ver que como a integrativa é importante, a gente está junto, né? Porque ele está fazendo lá a químio, ele está fazendo lá o tratamento dele, e a gente entra integrando todo esse conhecimento que a gente vem de bagagem
para auxiliar o seu paciente, Sim. né? A gente está ali para ampliar, dar conforto para ele, dar conforto, né, auxiliar ali o tutor, dar conforto para o veterinário também, porque ele fica com tanta sintomatologia ali acontecendo, a gente vem para ajudar. Também, né? Não é? Então, assim, bater nessa tecla de como é importante a parceria, né? E a gente bate muito nessa tecla. O pessoal ainda tem muito preconceito, né? Que a gente fala tanto de energia, que isso é religião, pelo amor de Deus, tem trabalho, tem livro, né? Sim. Todo dia a gente tem respostas aí com os nossos pacientes, né? E quando a gente integra, quando a gente agrega, quem sai ganhando? O paciente, melhora muito, né? Total. Só ele, né? Se ele, eu vou entrar lá. Ninguém quer que pare medicação, ninguém quer que pare nada. A gente pode, às vezes, auxiliar a ter menos vômito, a dormir melhor, a reduzir a dose. Não está perfeito, né? Sim. Então, sempre batendo nessa tecla aqui no pensar fora da caixola, né? Os vets também pensarem fora da caixola. Agrega, chama o professor Daniel, chama a Rê, eu, tantos outros. Mas está crescendo isso, porque, assim, você vai ver, antigamente tinha quem que indicava coisas. Hoje está assim, eu sou ortopedista e eu sou cirurgião. Sim. Então eu sou de operar. Mas tem casos que eu opero e o animal não fica tão bem e começa a ter problemas colaterais do pós-operatório. Aí fala, leva lá no acupunturista, vê que ele faz alguma coisa. Leva lá no Daniel, que ele faz aurícula, faz um monte de coisa, pra gente ver se ajuda alguma coisa. Mal não vai fazer mesmo. Então, porque ele fala assim, né, eu não acredito. Se eu não acredito, mal não faz. Porque o problema é que os caras serem tão psicopatas, mas tão psicopatas, que os caras falam assim, né, a acupuntura, não indico coisa nenhuma, isso é mentira, não existe nada, isso não tem efeito nenhum. Eu falo assim, então se não tem efeito nenhum, deixa eu fazer. Mal não faz, né? Como não faz mal? Faz sim, já vi vários casos que fez mal. Então tem efeito. Não pode ter efeito, é ruim, mas tem efeito. Você não pode falar que não tem efeito. Não é assim, o cara fica todo quebrado, né? Porque ele tem conceito na cabeça. Mas aí, hoje em dia, o cara está indicando a gente, indicando para você fazer algo a mais. Você deve fazer alguma coisinha a mais? Ajuda ele. Eu quero que ele melhore isso, isso, isso. Você faz, ele fala, o que você fez? Fiz isso, isso. Faz de novo. Por quê? Eu acho que foi isso que fez efeito diferente. Mantém. Aí eu mantenho. Nossa, é isso mesmo. Aí chega daqui a pouco, passa um tempo, tira esse remédio. Por que tira esse remédio? O efeito lá que ele está fazendo tratamento está melhor que o meu remédio. E vai tirando. É maravilhoso. Então, quem vai fazendo as coisas é o profissional responsável pela técnica que ele desenvolveu, pelo tratamento que ele quer fazer. E se ele está vendo que o nosso está dando um efeito X, que suprime, né, o efeito que ele precisava de uma droga, ele começa a diminuir aquela droga. Isso acontece muito. E assim, eles começam a ficar cada vez mais, vamos dizer assim, a par do que é de verdade a acupuntura, o que ela faz, como que ela age. E a partir daí ele começa a aceitar mais e indicar. E integrado, né? E aí acontece a integrativa de fato. Hoje eu fui conversar num pet shop que tem a parte clínica agora, né? E ela queria colocar essa parte integrativa. É uma pessoa muito bacana e ela trouxe que ela queria trazer para o pet shop dela um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais harmônico. Como que ela poderia fazer isso? Que ela queria fazer cromoterapia, queria fazer Feng Shui. Eu falei assim, olha, acho que eu posso te ajudar, né? Vai ser bem bacana. Ela, nossa, eu quero muito isso, porque eu quero que os tutores se sintam acolhidos. Eu não quero só oferecer um banho e tosa. Eu quero que eles realmente se sintam em casa, que se sintam acolhidos, que o animal se sinta bem. E isso é muito legal, né? Dentro de um olhar de um banho e tosa. E ela trouxe que o veterinário de lá, também uma pessoa muito bacana, falou que ele queria uma pessoa mais próxima para esse encaminhamento, por exemplo, para acupuntura. Porque se perde o contato, ele falou assim, de repente eu encaminho e eu não tenho contato, eu queria saber mais desse animal, eu queria saber o que está acontecendo, né? Então ele queria encaminhar. Aí o trabalho integrativo, né? E aí eu falei exatamente isso para ele. Eu falei assim, mas isso que é o legal. Eu falei, porque eu não faço tratamento clínico. Eu preciso do parceiro para fazer o tratamento clínico. E a gente pensando junto, é bem-estar, é minimização de medicações, é melhora de bem-estar, de qualidade de vida, de dor, né? Tudo isso vai ser muito melhor trabalhando de uma forma integrativa. E ele achou super bacana. Então, acho que... E uma coisa que é legal seria, se pudesse até, né, ter um terapeuta, inclusive, humano na clínica. Sim. Dessa área. Por quê? Aí tá o tutor, o responsável do animal também,
que está sofrendo, junto com o animal, diminuir a ansiedade, diminuir o sofrimento interno, melhorar a parte emocional e psíquica, deixar ele mais disposto, né, para ajudar mais o animal. Seria ideal. Ainda mais essa família multiespécie seria perfeito. Imagina, uma clínica que você consegue tratar o animal, consegue tratar o emocional desse tutor, né? Eu acho que esse é o futuro mesmo. Eu acho que o futuro é essa integração da família multiespécie, porque se não cuidar de um, o outro não melhora, né? Não melhora, não. Ou demora mais, né? Pode fazer outra perguntinha, Fê? Pode, lógico, manda. Vamos abusar do professor Daniel. Primeiro. Não fala abusar de mim que a minha mulher fica brava. Do seu conhecimento. Melhorou. Tem uma que tá falando que vai... eu vou fazer, são duas, tá? Tem só mais duas. Que uma extrapola um pouco, eu vou deixar para depois, vou fazer da Marta primeiro. Ela colocou assim que ela falou que depois ela não pôde participar hoje, mas que depois ela vai assistir e já agradeceu de antemão. Gostaria de saber se a auriculoterapia trata as questões emocionais que desenvolvem o câncer. Na verdade, a gente já respondeu, né? Sim. Conversei com a doutora Renata, que a gente conversa bastante, né? Sobre isso, e ela já me explicou sobre como as nossas emoções podem somatizar doenças. Sim, obrigada. Então, na verdade, a gente já até comentou, se eu quiser falar mais alguma coisinha sobre isso. Tem alguns trabalhos sendo feitos ultimamente, tentando descobrir, dentre as emoções básicas, o que elas levam. A que tipo de doenças são mais comuns acontecerem em pessoas que têm determinado tipo de distúrbio emocional, psicoemocional, tipo depressão, ansiedade, agressividade, raiva, tristeza, melancolia, várias dessas emoções meio que raízes. Eles elencaram acho que 12 ou 13 emoções para acompanhar os pacientes. E foram vendo essas pessoas o que elas desenvolviam ao longo da vida, de distúrbios metabólicos, endócrinos e neoplásicos. E estão começando a chegar em algumas tendências. Isso tem que fazer um trabalho longo, então demora muito tempo, não deu para terminar ainda. Então eles vão aumentar mais 20 anos de trabalho agora pela frente, para tentar fechar, por estatística, a correlação que existe entre uma coisa e outra. Para saber se o índice de correlação é alto, indica que tem uma forte influência. Se é direto ou não, depois tem que comprovar cientificamente que um age sobre o outro. Isso ainda não tem comprovação. Mas que os dois andam fortemente em paralelo, porque a gente pode falar assim, né? 11 horas, quando eu olho no relógio, o relógio faz meu estômago ter fome. Não é isso. Não tem reação do relógio, do horário do dia, com o meu estômago. Mas o hábito das pessoas que faz a gente ter 11 horas a fome. Então, na ciência, a gente tem que tentar separar essas coisas. O que é ação real e o que é coisas que andam em paralelo, junto, né? E que traz indicações para a gente, mas não é causa, não é efeito causa. Para descobrir se tem causa, aí sim tem que investigar mais a fundo. Por isso que vai demorar aí uns 20 anos. Então, por enquanto, eles descobriram as tendências. Agora eles vão precisar comprovar o que está acontecendo nesses organismos que pode ter gerado aquele tipo de distúrbio. E aí começar a ver como causa mesmo. E para isso vai demorar aí uns 20 anos ainda. Sim. Mas a gente sabe, né, na medicina chinesa, que os horários, os órgãos, tudo tem a sua tendência, né? Tem muita coisa que ela quando alguém está conversando com a gente, a pessoa está ali, né, professor, né, Rê? Eu tô com dor em tal lugar, eu tive tal coisa, tá doendo aqui, a nossa cabecinha já vai lá para os 5 elementos. Já é batata, né? O câncer é de mama, o câncer é no fígado, o câncer é uma metástase pulmonar. A gente já tá ali, mas qual sentimento está envolvido? Aconteceu alguma coisa? E já começam as nossas perguntinhas, né? E a gente sabe também que cada órgão tem seu horário, cada víscera. Então, por isso que a gente tem, assim, é muito importante a gente colocar isso aqui, esse olhar diferenciado nosso, né? Porque eu acho você falou também, né, Fernanda? Aurículo, é engraçado, tá em moda falar desse jeito, então vamos falar desse jeito. Sim. Né? Aurículo não fala nada, mas diz tudo sobre você. Sim. Né? Ela não fala a orelha não fala. Mas ela mostra pra gente. Então, se a gente começar a estudar ela, a gente começa a descobrir o que está na raiz. Quais emoções básicas que estão em raiz. E você pergunta
você toca na orelha, né? Seja com o dedo, seja com a ponteira, ou seja com o aparelho, e você pergunta para a pessoa, ela vira para você e fala, mas como é que você sabia? Né? Acho que a dona Célia está assistindo a gente aqui, é uma graça ela. Às vezes eu pergunto algumas coisas para ela, ela fala assim para mim, mas como é que você sabia? Eu falo, não, dona Célia. Eu não sabia, a tua orelha dedou. A tua orelha dedou. É linguaruda. A orelha sua tem língua. É linguaruda. Eu aplico reiki, né, de segunda-feira numa associação, e ela faz parte dessa associação. Às vezes eles estão ali, né, aplicando reiki, eu ponho uma mãozinha aqui, aí eu falo, você fala, aí você vai conversar com a pessoa, mas como é que você sabia? Não, porque a gente vê de uma outra forma, né? Sim. A gente olha esse todo, né? A gente não olha ali, é uma visão holística, né? É holística, né? No verdadeiro sentido de holismo, né? Não é coisa mágica, né? Piração, né? Não. Holístico é holos, o todo. O todo. Olhar. A gente enxerga o todo, por vários aspectos diferentes. Por um lado, por outro, por outro, por outro. E a junção deles é que leva a gente a ter uma conclusão. Sim, e às vezes, professor, a orelha, às vezes, é uma dúvida também que a pessoa está me perguntando aqui, a Malu. As manchinhas na orelha humana e dos animais, acho que as pintinhas, né, que ficam, elas dizem alguma coisa? Às vezes, sim. Já vi várias manchas, tipo aquelas de pigmentação, como se fosse da pele mesmo, melanina, né, de pigmento normal, que deixa as peles mais escuras, aparecer e não tem nada a ver com o problema, nem com a parte psicológica, já teve. Mas, geralmente, aquelas outras que são saliência na orelha, uma rugosidade na orelha, um buraquinho, um buraco aprofundado, ou um buraco para cima, né, que fica projetado para fora, é como se fosse uma espinha. Então, tudo isso, aí sim, uma coceira naquela região da orelha, uma dorzinha do nada, que acontece num ponto. Tudo isso, aí sim, esses facilmente dizem alguma coisa. Mas a mancha de pigmento de melanina, nem sempre. A maioria das vezes não. Eu vou dar um exemplo do meu esposo. Ele tem uma cirurgia na região da lombar, né, que ele fez, da coluna, e ele tem ali, você vê a saliência que ele tem no local. E antes, né, dele até fazer a cirurgia, ele já tinha ali, sabe assim, uma diferenciação ali no localzinho? Na textura. Aí o que aconteceu? Ele fez a cirurgia, tudo, passou-se os anos. Aí depois que eu fui ter a informação da aurícula, eu falei, puta, Aí eu falei, tem todo sentido, sim. Não tem como, né? Você bate a foto e fala, põe no mapa, você fala, tá aqui, é onde ele tem ali, onde foi feita a cirurgia. Então, assim, não tem como falar que não, né? Só alterações físicas e de algumas coisas. Por exemplo, às vezes pode ficar pálido, ficar esbrequiçadinho, às vezes fica vermelho, né? Às vezes fica rugoso, caliente, às vezes fica descamando, às vezes fica inflamado. Sim. Então, cada uma dessas alterações, todas elas realmente têm significado. Só do pigmento de melanina, que nem sempre. Pode ser só a mancha normal que está lá. Perfeito. Qual outra pergunta aí? Interessante. Deixa eu só falar uma coisinha, Fê. É muito interessante disso tudo que eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, é que, na verdade, isso tudo que o senhor está falando, dos estudos que estão saindo, que vão se concluir, vão demorar bastante tempo para concluir, na verdade, eles só vêm trazer de uma forma mais sistematizada, científica, o que vem sendo falado há milênios, né, o conhecimento da medicina chinesa só vem comprovar que são esses os sentimentos que desenvolvem. E a gente teve aqui também com a gente o professor Marcos Fernandes, também maravilhoso, que vem trazendo a medicina germânica com a constelação familiar, que também tem uma outra visão, que também está tudo intermeado, né? São variações dentro da mesma proposta de um sentimento de fundo, de uma emoção de fundo, que desencadeiam diversos sentimentos, doenças, situações emocionais. E, na verdade, esses estudos só vão confirmar tudo isso. E é um conhecimento antigo, que vem sendo interpretado pouco a pouco e retomado, né? Porque isso já existia e a gente deixou passar e agora está retomando. Até são cíclicos, né? Vai e volta, né? Vem uma época que cresce bastante, de repente a pessoa faz uma coisa para ela esquecer. E fica o esquecimento. Passa um tempo, alguém redescobre aquilo e fala, nossa, olha isso aqui, gente, tá aqui, ó. Pois né? Tá explicando tudo para mim. Aí vai e volta a crescer tudo de novo. Infelizmente é assim. Por quê? Essas ondas aí não trazem muito dinheiro, né? É diferente de uma cirurgia, de uma droga, que tem um custo por detrás
e que faz, de repente, as coisas ir para frente. Sim. Aquilo que não traz dinheiro, dificilmente. Por exemplo, só para ter uma ideia, eu ia trabalhar no meu doutorado aqui com melanoma em cavalo, acupuntura e melanoma. Só que para conseguir fazer as análises, toda a parte de celularidade, da parte bioquímica, tudo, né, de células de defesa, dos anticorpos, ia ter que gastar mais de 100 mil reais em kits. Ia chegar a 180 mil, se não me engano. 180 mil. O que eu tinha que fazer? Parar, desistir. Quem vai pagar 180 mil para depois falar assim, ó, a acupuntura funciona, não precisa tomar nenhum daqueles remédios que normalmente a gente usaria. Nenhuma daquelas vacinas modernas, nem nada. Não traz dinheiro a acupuntura, traz para quem faz. Sim. Mas não para a indústria farmacêutica. Essa semana a gente estava falando sobre uma droga nova aí, na verdade não é uma droga nova, ela é algo que a gente já usa muito, né, Fê? Só que veio aí na indústria. E aí, quando vem na indústria farmacêutica, serve para tudo. E aí cai, na verdade, em desuso, tem muito porque disso, né? você vê que não tem resposta. E aí não é para tudo, né? Tem um fundamento, tem um paciente certo, né? Então, aí as coisas tipo de alteração específica. Tem, né? Na verdade... A gente tem vários remédios desses aí. Na verdade, tudo é o dinheiro, né, professora? As pessoas não estão visando saúde, né? Não estão visando prevenção. Principalmente a gente aqui no Brasil, a gente não fala muito de prevenção. A gente trata doença, né? A gente não previne. E a prevenção é muito importante, como a acupuntura, a aurícula, mais terapias integrativas. E, aliás, é o que mais barateia a medicina, é a preventiva. Por exemplo, se você for ver os países mais pobres do mundo investiram mais fortemente na preventiva. Por quê? Para evitar ter que gastar remédio ou fazer cirurgia. Verdade. Deixar para o último caso. Mas aí não roda, né? Aí não roda dinheiro, né? Mas pelo menos nesses países que não têm dinheiro, para eles é o que deu certo. Então, Cuba é um país que desenvolveu tudo isso. Você vai ver terapia neural, ozonioterapia, isso aí tudo veio lá de Cuba. Depois desceu, foi para outros lugares, para o México, para a Argentina, para o Chile, para o Brasil. Mas começou lá. Por que começou lá? Porque eles eram pobres, tinham que desenvolver alguma técnica que funcionasse e que desse para eles pagarem. Em saúde pública. Isso é pano para manga. É só a gente pegar o exemplo aí, que vai ser a nossa próxima live, do cannabis, né? A gente sabe toda a história que aconteceu com ele, né, no passado, e hoje, vindo com tudo, mais indústrias farmacêuticas pegando a ideia delas, né? Sim. É o tema da próxima live. O pessoal, quarta-feira que vem. Esse tem mais alguma pergunta, professor? Sim, tem uma até que foge aqui do nosso Outubro Rosa, mas não tem problema nenhum, porque está trabalhando emocional. A Lúcia fala, eu tenho psoríase e sei que isso é uma doença emocional. Tem. A auriculoterapia pode me ajudar? Aí é para o humano, né? Sim, bastante. Tanto a auriculoterapia com trigramas, com cristais radiônicos e ainda principalmente com laser. Né? Dá sim para fazer modular, dá para modular essa resposta do organismo que está causando esse tipo de lesão. Então você consegue reduzir o processo e com uma mudanças pequenas também que tem que acontecer, não pode ser só isso, né? Tem que fazer mais coisas, por isso que é holístico, né? Completo. A parte de dieta também. Tem um componente dietético aí no meio também que tem que ser avaliado. Tá? Então é o emocional, é o físico e é também o alimentar. Perfeito. Professora, tem uma perguntinha da colega que é a Fer, também Fernanda. Ela está perguntando assim, outra Fer. E no alívio da neuropatia periférica, professor, tanto a acupuntura como a aurículo pode auxiliar? Sim, bastante. Tanto a acupuntura quanto a eletroacupuntura, para esse tratamento, já tem vários trabalhos comprovando. O laser é fantástico também para isso. O laser, então, é hiper, mega indicado nesses casos. Tem que fazer, mas tem que fazer várias vezes, várias sessões. Demora, em média, aí, no mínimo, 8, 12 sessões para conseguir um resultado legal. É interessante. Vale a pena sim, tem vários trabalhos já publicados sobre isso. É legal falar isso, né, professor? Que também o pessoal acha que é mágica, né? O pessoal vai fazer uma sessão e é que nem assim, tomou dipirona, passou a dor de cabeça, tá bom. Não, a gente não tá tratando sintoma, a gente quer tratar, na verdade, o fundo da coisa, né? E pra gente chegar nesse porque tem que ver, inclusive, as causas disso, né? Por exemplo, a neuropatia periférica tem muitas possíveis causas. Pode ser um problema imunológico,
pode ser um problema endócrino, tipo um diabetes que está no meio, pode ser um problema lesional de nervos periféricos, uma perda de lesões que acontecem nos nervos, de processos degenerativos, que pode ser genético ou não. Então, cada caso é um caso, mas que tem muitos trabalhos já comprovando que funciona bem, principalmente a eletroacupuntura, a moxa e a parte de laser, fantástico. Sim, e falando também do próprio paciente oncológico, né? A gente sabe que a gente não vai tratar a doença, o que é a causa. Então, assim, muitas vezes esse paciente vai ficar com a gente para a gente poder cada dia, cada semana, por exemplo, né? Auxiliando naquilo que está acontecendo com ele, né? Então vai ser aquela integração que vai fazer dando o alívio, né? Porque às vezes a pessoa faz uma incrível, né? E fala, não, já fez, não aconteceu nada. Não, como não aconteceu? É todo um corpo, é todo um sistema ali, né? Que está acontecendo. E tem mais uma perguntinha aqui. Oi? Os casos crônicos, né? Um animal que desenvolveu uma alteração em 10 anos não vai resolver em uma sessão curar, né? Não. Mas as pessoas esperam. Nossa, mas não fez efeito nenhum. Professor, e só mais uma perguntinha para a gente fechar aqui. A Patrícia, ela está passando com a avó dela, né? Ela está com câncer. E ela está perguntando que ela tem muito a boca seca, né? Se eu não me engano, acho que é xerostomia. Xerostomia. Se tanto o aurículo como a acupuntura auxilia também, porque ela está sofrendo muito. Também. Dieta e fito. Dieta, terapia e fitoterapia chinesa, nesses casos, funcionam muito. Né? Tem vários trabalhos comprovando que a fitoterapia chinesa consegue resolver isso muito bem. E a acupuntura também. Porque a acupuntura a gente vai tratar, por exemplo, alguns sistemas que são importantes para melhorar essa saliva, né? Quantidade de saliva na boca e tudo mais. Então você tem que mexer com pulmão, em rim, em baço. E aí você consegue equilibrar esse paciente em poucas sessões. Acho que umas 3 ou 4 sessões já tem um resultado bom. Perfeito. Fica a dica, então. Né? E tem os animais também sentem isso também, Sim. Né? Porque a gente muitas vezes não consegue avaliar isso, né? Mas o ser humano fala. Eu falo que é aquele comer chiclete, né? Tá comendo chiclete, tá mastigando a banana amarrada na boca, né? Então, 2 exemplozinhos. Professor, nem parece que passou tanto tempo, né? Mas a gente chegou... 50. Foi rapidinho, né? Olha, eu quero agradecer demais. É sempre muito bom, né, Rê? Estar aqui com o professor Daniel. Muito, é muito conhecimento, e principalmente porque eu sou uma apaixonada pela aurícula, eu utilizo demais nos meus atendimentos, né? Então, assim, eu não consigo ficar sem ela, familiar, tutor, né? Os meus pacientes também. Então, assim, cão, gato, já coloquei coelhinho também, né? E a gente tem uma resposta legal. Então, assim, eu só quero agradecer por tudo isso, né? E já vamos deixar aqui mais um convite. Logo, logo, vamos fazer outra live também, né, Rê? Legal, vamos sim. Opa, com certeza. Vamos pensar no tema da próxima. Da próxima, então. Beleza, a gente vai conversando. Gratidão. Eu vou deixar aqui, pessoal, para o Daniel, que a gente tivesse... Professor, você atende só em São Paulo? Só em São Paulo. Mas toda São Capital. Paulo? Capital? Não, depende da região, ainda dá para ir. É que agora eu estou dando parada, porque eu dei uma parada esses meses aqui, que eu tenho que terminar meu doutorado na USP. Sim. Aí, final de novembro, eu termino. Aí, a partir daí, volto tudo normal. Então, pessoal que está em São Paulo, que tem familiar em São Paulo, amigo em São Paulo, tá aqui, ó, o Instagram do professor Daniel, pode chamar. Ó, a gente já confia 1000 nele. Uma excelente semana, pessoal. Gratidão. Para vocês também. Um beijo. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau.